Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos iniciar mais uma aula. Agora falaremos aí sobre coeficientes binomiais ou número binomial e vamos fazer também uma revisãozinha aí sobre fatorial, tá ok? Então vem comigo aqui. Bom, então fatorial de um número inteiro e não negativo, claro, tá? Porque nós teremos fatorial apenas de números naturais. Teremos fatorial apenas de números naturais, ok? Então, qual é a definição de fatorial? Representado aí, é claro, pelo símbolo da exclamação. Então, nós falamos aí que é n fatorial. Isso consiste em você fazer uma série de produtos, de fatores, ok? Até você chegar no último fator, que é igual a 1. Lembrando que essa sequência que nós temos aqui, ela é decrescente até chegar no 1. Então você tem lá o n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3, vezes n menos 4, vezes 2, vezes 1, que é o último fator. A representação, como eu disse, então, o sinal da exclamação. Então temos aqui um exemplo. Quem é o 2 fatorial? É o 2 vezes 1, que vai dar 2. Quem é o 5 fatorial? É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar o 120, e assim por diante. A mesma coisa o 8 fatorial, que vai dar 40.320. Ok? Então aqui já é a definição de fatorial. Bom, definimos aí 0 fatorial igual a 1 e 1 fatorial também igual a 1. Ok? Convém notar que lembramos que 7 fatorial é a mesma coisa que 7 vezes 6 fatorial. O 9 fatorial é 9 vezes 8 vezes 7 fatorial, ok? Sem problemas nenhum. E n fatorial é igual a n vezes n menos 1 fatorial. N mais 1 fatorial é n mais 1 vezes n fatorial. N menos 2 fatorial é igual a n menos 2 vezes n menos 3 fatorial. Podemos desenvolver o fatorial até que ele se torne conveniente, pessoal. Isso é importantíssimo para nós fazermos as simplificações em operações que você está trabalhando com fatorial, ok? Então essa ideia aqui, ó, quando você não desenvolve o seu fatorial até o 1, se eu fizer aqui, ó, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, eu quero parar aqui, ó, tenho que colocar o símbolo do fatorial. Eu só vou retirar o fatorial quando eu colocar vezes 1. Este é o último fator, ok? Por definição de fatorial, tá bom? Então, por isso, em cada um desses exemplos, quando nós paramos no meio do desenvolvimento, nós colocamos o símbolo do fatorial, ok? Vamos fazer exercícios acerca desse entendimento. Então, olha lá. Simplifique as expressões. Então, eu tenho 7 fatorial dividido por 5 fatorial. Pessoal, sempre comece a desenvolver o maior. Não é o 7 fatorial? Então, você começa lá, ó, 7 vezes 6 vezes 5 para o fatorial. Por quê? É interessante você parar, é conveniente, né? Ó, porque dá para simplificar 5 fatorial dividido por 5 fatorial. E o que te sobra é 7 vezes 6, que vai dar 42. Ok? Olha lá, letra B. N fatorial dividido por N menos 2. Pessoal, quem é o maior? O maior, é claro, é o N. Começa a desenvolver N fatorial. N vezes N menos 1 vezes N menos 2, parou. Porque é conveniente você parar no N menos 2 fatorial para você simplificar. Se aqui nós tivéssemos N menos 3, você poderia desenvolver mais uma vez até o N menos 3 fatorial e assim simplificar. Ok? Simplificando então o que sobra? N vezes N menos 1. Perfeito? Letra C. Então nós temos aí, ó, n fatorial menos n mais 1 fatorial
E no denominador nós temos n menos 1 fatorial. Pessoal, é interessante no numerador aparecer o n menos 1 fatorial. É interessante, porque aí a gente consegue simplificar. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Primeiro, nós vamos desenvolver o n fatorial. Olha o que acontece, ó, até o n menos 1, ok? Depois, eu também vou desenvolver o n mais 1 fatorial. Desenvolvendo o n mais 1 fatorial, eu vou parar aonde? Ó? No n menos 1. Então, n mais 1 vezes n menos 1. Temos que seguir a lógica, tá, pessoal? É decrescente. Fatorial. Perceba que o n menos 1 ele é fator comum, como a gente está expressando aqui. Ó. Se ele é um fator comum, você consegue deixar ele em evidência. É o que nós fizemos aqui. Ó. Fatoramos o nosso numerador e deixamos o n menos 1 em evidência. Ok? E é claro, o n que está acompanhando também veio aqui ficando em evidência, tá, pessoal? Então, nós temos aqui, ó, simplificando n menos 1 com n menos 1 fatorial. Ok? O que sobrou, então? Então, sobrou n que multiplica menos n. Professor, por que menos n? Porque olha lá os símbolos negativos aqui, ó, o sinal negativo, você faz a distributiva no parênteses. Então vai ficar 1 menos 1 dá zero, então ficou só o menos n. Então isso nos resulta em menos n quadrado, ok? Então aqui é a simplificação desta expressão. Resolva as equações. N fatorial igual a 24. Qual é a nossa solução aí, pessoal? É claro, a gente tem que pensar em um n que, resolvendo o seu fatorial, resulte em 24. Mas é claro, quando você tem umas equações como esta, parte do princípio que tem alguns valores que você já conhece. Então, nós temos que só pode ser igual a 4. Porque o 4, né, se você calcular n fatorial, no caso aqui, fazendo o nosso n igual a 4, você tem 4 fatorial, que vai ser 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, que é igual a 24. Ok? Então, o n vai ser igual a 4. Então, nosso conjunto solução, nosso conjunto verdade, é igual a 4. Ok? Letra B, n menos 1 fatorial igual a 20 vezes n menos 2 fatorial. Pessoal, pelo amor de Deus, não queiram fazer distributiva aqui, tá? Porque isso aqui é um fatorial e você não pode fazer a distributiva da maneira que está. Então, o interessante é sempre achar uma maneira de simplificar. Então, o que nós vamos fazer? Nós temos o n menos 1 fatorial e aqui nós temos o n menos 2. Como está multiplicando, nós vamos desenvolver o n menos 1 até o n menos 2. Foi o que nós fizemos aqui na solução. Desenvolvendo n menos 1, ficou o n menos 1 vezes n menos 2, parou, coloca o símbolo do fatorial. Agora sim, ó, como o n menos 2 está multiplicando em ambos os membros, nós conseguimos simplificar, que vai dar 1. Então, resultou n menos 1 igual a 10. Agora sim, é só isolar o valor do n. Então, nosso conjunto de solução vai ser igual a 11. Agora nós vamos entrar em números binomiais, tá? O número binomial é todo número na forma, olha lá, n classe P, tá? É assim que normalmente nós fazemos essa leitura. Não fiquem tentados a colocar o símbolo aqui da divisão, tá? Porque não é uma divisão. É n classe P e é representado dessa maneira no parênteses. Tudo bem? Como é que resolve um número binomial? Eu já expliquei em uma outra aula, né? Eu costumo falar assim, ó, de cima fatorial,
de baixo fatorial, o de cima menos o de baixo fatorial, ok? Então, essa é uma maneira mais simples aí para você memorizar a fórmula de um número binomial. E para quem já estudou combinação, essa também é a fórmula de combinação, tá? De cima fatorial, de baixo fatorial, de cima menos o de baixo fatorial, ok? Sendo que NP pertence aos naturais e o P está entre 0 e N, tá? Então o P nunca vai ser aí maior do que o N, tudo bem? Observação: N é o numerador do binomial e o P é o denominador. Por mais que nós utilizamos aí, né, a ideia, a nomenclatura de um quociente, não é para você colocar o sinal, o símbolo da divisão, tá? Pelo amor de Deus. Então, olha lá, exemplo. 7 classe 3. Lembra lá, ó, de cima fatorial, de baixo fatorial, o de cima menos o de baixo fatorial, tá? Então ficou 7 fatorial sobre 3 fatorial vezes 4 fatorial. Tá aqui a importância de você desenvolver o binômio, no caso o fatorial, até aonde lhe convém. Então eu começo pelo maior e paro aonde me convém. Então olha lá, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, parei no meio do caminho, coloco o fatorial, porque aí eu consigo simplificar com 4 fatorial do denominador. Bom, o 3 fatorial desenvolve, ó, e dá para simplificar com 6. 3 vezes 2 vezes 1, né? Vai dar 6 e a gente simplificou com o 6. Sobrou apenas 7 vezes 5, que é igual a 35. Então, esse número binomial representa o número 35. Ok? Vamos lá, algumas propriedades importantes para que nós possamos trabalhar e simplificar as operações com binomiais, tá? N classe 0, pessoal. Então, eu estou generalizando essa situação quando você tiver aqui ó, no denominador o zero. É claro que aqui está a demonstração por que disso, tá? Se você fizer de cima fatorial, de baixo fatorial, de cima menos o de baixo fatorial. Então, simplificou n fatorial com n fatorial, sobrou 1 sobre 1. Por quê? 0 fatorial é igual a 1, certo? Então, 1 dividido por 1, 1. Então, quando você tiver no denominador for igual a zero, o resultado sempre será 1. A mesma coisa acontece quando o numerador é igual ao denominador. Então, aqui está o cálculo demonstrando essa verdade. De cima fatorial, de baixo fatorial, de cima menos o de baixo fatorial. Então, quando o denominador for igual ao numerador, o resultado também será sempre 1, ok? E uma particularidade aqui, ó, é quando o denominador for 1. Quando o denominador for 1, fazemos aqui a demonstração da verdade, o resultado sempre será o numerador, ou seja, será sempre quem está em cima. Exemplos, olha lá. Quando tem o 0 no denominador, sempre 1, ok? Quando você tem o 1 no denominador, é quem está em cima. E quando numerador e denominador são iguais, o resultado será 1. Tudo bem? Binomiais consecutivos, pessoal. Qual é a característica de um binomial consecutivo? Perceba, ó, o numerador vão ser iguais, vai ser o mesmo, ok? Agora, o denominador, você vai ter o P e o próximo vai ter P mais 1. Quando isso acontece, nós chamamos de consecutivos, ok? São binomiais consecutivos. Então, olha lá. Exemplo, o 7 classe 2 e o 7 classe 3 são o quê? Consecutivos, ok? Tem mesmo numerador, porém o denominador são consecutivos. Ó. Depois do 2, quem vem? Vem o 3. O mesmo exemplo aqui, ó, numerador é 8, ok?
Primeiro denominador vem 1, quem é o consecutivo do 1? O 2. Então nós dizemos que esses números binomiais são consecutivos, ok? Propriedades. Relação de Stiefel. A soma de dois binomiais consecutivos resulta num binomial cujo, olha lá, numerador é uma unidade maior que o numerador dos binomiais somados. É o que está acontecendo aqui, ó, em laranjinha, ó. Quando você tem a soma aqui, no caso, de dois binomiais consecutivos, basta adicionar uma unidade no numerador, ok? Agora a parte verde, ó, o que acontece? Denominador é o maior dos denominadores envolvidos na soma. Quem é o maior? É o P ou o P mais 1? Claro que é o P mais 1, né, pessoal? Então, quando você soma binomiais consecutivos, soma uma unidade no numerador e mantém o denominador maior. Exemplo, olha lá, estamos somando dois números binomiais consecutivos. Então, você vai somar 1 no numerador e mantém o denominador maior, ok? Bem simples isso aqui para a gente não ficar desenvolvendo aí os binômios, tá? Então, é mais tranquilo a gente aplicar a relação de Stiefel, tudo bem? Vamos lá. Igualdade entre os números binomiais, né? Dois binomiais são iguais quando? Olha lá. São exatamente iguais, pessoal. Só vão ser iguais quando eles forem exatamente iguais. Então nós temos aqui, ó, 5 classe 3, 5 classe 3. São iguais. Acabou. Não tem discussão, ok? Agora, é muito interessante essa outra propriedade aqui, ó. Quando é que nós teremos aí, ó, os binômios complementares? Dois binômios de mesmo numerador são complementares se a soma de seus denominadores resulta o numerador. Ou seja, você vai somar quem está embaixo, tem que resultar quem está em cima. Então, olha o que está acontecendo no exemplo aqui, ó, 7 classe 2 e 7 classe 5. Se você somar 2 mais o 5, vai resultar um numerador, vai resultar em quem está em cima. Agora perceba o que acontece com os resultados. Olha aqui comigo, ó. 7 classe 2, de cima fatorial, de baixo fatorial, o de cima menos o de baixo fatorial. Então ficou 7 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 5 fatorial. Agora, olha o que acontece com o outro que é complementar, ó. 7 classe 5. De cima fatorial, de baixo fatorial, de cima menos o de baixo fatorial. Pessoal, olha só o resultado. Concorda comigo que são iguais? Então, nós temos que binômios complementares, eles possuem o mesmo valor numérico, tá? Eles são iguais. Temos aqui, ó, simplifique a expressão. Então, utilizando as propriedades que nós aprendemos, nós vamos simplificar essas expressões. O primeiro passo que eu vou fazer, ó, vai ser aqui, o slide vai demonstrar para nós. Nós temos aqui, ó, numeradores iguais, ok? E nós temos que eles são consecutivos, né? Ó, 4 e 5 são consecutivos. O que acontece com a soma de dois binomiais consecutivos? Olha lá, eu somo um e mantenho o denominador. Somo uma unidade no numerador e mantenho o denominador. Então, é isso que está acontecendo aqui, ó. Aí eu copiei os outros dois binômios e nós vamos analisar agora esses dois. Ó. Olha o que está acontecendo. Numeradores iguais e são consecutivos. Então vai ser a mesma coisa. Adiciona uma unidade no numerador e mantém o maior. Ok? Copiei de novo o outro binômio, 17, classe 7.
e eles são o quê? São consecutivos de novo. Então nós temos aqui, ó, 18 classe 7. Adicionei uma unidade no numerador e mantive o denominador maior. Pessoal, isso é muito importante porque essa relação de Stiefel e o que nós estamos acabando de fazer é o que nós vamos chamar lá na frente de triângulo de Pascal, tá? Então essa ideia aqui nada mais é do que o triângulo de Pascal, tá bom? Bom, calcule x nas equações, pessoal. Então vamos lá, ó. Letra A. 10 classe x é igual à soma desses dois binômios, pessoal. O que está acontecendo aqui, ó? Esses dois binômios, eles são o quê? Consecutivos. O que acontece com os binômios consecutivos? Eu somo uma unidade no numerador e mantenho o maior no denominador. Então, o maior no denominador é o 3. Então, na letra A, a resposta é x igual a 3. Então, agora, pessoal, pensa aqui comigo, ó. Se você tem como solução possível o 10 classe 3, existe um outro binômio que possui a mesma solução, o mesmo resultado. Quem que é? É o seu complementar, pessoal. É o 10 classe 7. Então, esses binômios são complementares, eles possuem o mesmo resultado. Então, se eu estou dizendo que o x ali pode ser igual a 3, mas ele também pode ser igual a 7, porque vai obter o mesmo resultado. Então, por isso que o x pode ser 3 ou igual a 7. Vamos pensar igual aqui na letra P, né? Ó, 10 classe 5 mais 10 classe 11, perdão, 10 classe 5 mais 10 classe x, somando, resultou em 11 classe 6. Pessoal, então pensa aqui comigo, ó. O que aconteceu no denominador? Somou uma unidade. Então, parto da ideia que esses binômios são consecutivos. Então, ele manteve aqui embaixo, ó, o maior. Então, uma das possibilidades aqui, ó, vai ser o 10, né? Classe 6. Mas aí a gente vai pensar também no seu complemento, né? O complementar. Quem é o complementar de 10 classe 6? É o 10 classe 4. Somando os denominadores tem que dar o de cima. Então esses dois aqui possuem o mesmo valor. Então o x pode ser tanto 4 como ele pode ser o 6, ok? Então nós resolvemos aqui equações envolvendo aí as propriedades dos complementares, né, e dos consecutivos, ok? Pessoal, então até aqui, ó, nós estudamos aí o binômio, né, os números binomiais. Então é importante a gente conhecer como resolver o número binomial. E tendo esse conhecimento, nós vamos reproduzir essa ideia agora para o triângulo de Pascal, tá? Então esse triângulo de Pascal nada mais é do que trabalhar com os números binomiais, ok? Então teremos a representação que o número binomial possui a linha, tá? E também a coluna. Então vamos ver aqui como é que funciona então esse triângulo de Pascal, ok? Vamos lá. Então lá, quando expomos os binomiais n classe P em linhas e colunas, de modo que os mesmo numerador, ó, fiquem em uma mesma linha. Então, quando a gente pensar no numerador, nós estamos pensando na linha, ok? E os de mesmo denominador fiquem em uma mesma coluna. Então, quando a gente pensar em denominador, no triângulo de Pascal, nós estamos pensando na coluna. E aí nós vamos construir o triângulo de Pascal. Então, nós temos aqui, ó, sempre começando linha 0, coluna 0, tá?
Então você tem lá linha 0, linha 0, 1, 2, 3, 4, 5, até a linha N. Tá? Isso aqui vai seguir infinitamente. Ok? Então lá, essa escrita que nós temos aqui, ó, por exemplo, 0 classe 0, pessoal. Qual é o resultado aqui? Você sabe que isso aqui vai ser igual a 1. Vou até fazer assim para ficar um pouquinho mais fácil. Ó. Isso aqui é 1. Por que é 1, professor? A gente viu lá nas propriedades, quando o numerador é igual ao denominador, o resultado é 1. E é claro, você sabe também, ó, quando você tem o 0 no denominador, neste caso aqui, ó, o resultado sempre será 1. Então você vai concordar comigo que essa primeira coluna aqui, ó, sempre vai estar 1, sempre. Então a coluna 0 é sempre igual a 1, ok? Então a coluna 0 sempre será igual a 1, ok? Agora nós vamos para a segunda coluna, ver o que está acontecendo na segunda coluna. A segunda coluna, você está percebendo aqui, ó, 1 classe 1. Tá? Então 1 classe 1 são iguais. Então isso aqui é igual a 1. Ok? 2 classe 1, pessoal, a gente viu lá nas propriedades. Quando o denominador é 1, o resultado é quem está em cima. No caso aqui é o numerador. Então aqui é 2, aqui vai ser 3, aqui vai ser o 4, aqui vai ser o 5, aqui vai ser o 6. E é claro, se a gente for calcular aqui, aqui é o N. Tá ok? E aí você vai percebendo aqui uma lógica, né, também. Tá vendo que na linha 0 nós paramos apenas com o coeficiente aqui 1. Então, sempre que a linha sempre vai terminar com 1. Então, terminou com 1, acabou, não tem mais binômio do lado. A linha 1, que nós desenvolvemos agora, ó, parou por aqui, certo? A linha 2 continuou, temos mais um binômio. Mas você já sabe, ó, todos esses aqui por último, ó, que termina aqui na linha, sempre vai dar 1. Porque os binômios, né, o numerador e o denominador são iguais, ó. Aqui é 1, aqui vai ser 1, aqui vai ser 1, aqui vai ser 1, aqui vai ser o 1. E n classe n, é claro, você sabe que vai ser 1. Então a gente tem uma sequência aqui, né? Tem várias sequências lógicas, tem as relações de Stiefel, né? Que a gente pode visualizar o que está acontecendo aqui, tá bom? Por exemplo, vamos ver aqui, ó, uma relação de Stiefel, tá? A gente vai discutir mais isso na frente, mas eu já vou aproveitar aqui. Vamos ver se a gente consegue perceber o que está acontecendo, tá? Ver se vocês me acompanham. Vamos ver essa aqui se ficar claro. Ó, relação de Stiefel, pessoal. Somando binômios consecutivos, o que vai acontecer? Ó? Este binômio, por exemplo, ó, vou pegar aqui em cima. Ó, somando esses dois binômios, vai resultar esse aqui abaixo. Ó. Vai resultar esse aqui de baixo, tá vendo? Ó? Esses dois aqui são consecutivos. Por quê? Tem o mesmo denominador tem o mesmo numerador e o denominador são consecutivos. Então, como é que fica a soma desses dois binômios? Acrescenta uma unidade no denominador e mantém o maior. Então, eu mantive o 2. Aqui não deu 2, aqui não deu 1. Então, é certeza que aquele ali, ó, é 2 mais 1. Quanto que é 2 mais 1? 2 mais 1 vai ser igual a 3. Então, nós temos que esse resultado aqui, ó, é 3. E aí você já vai pegando a ideia, ó. 3 mais 3, aqui é 6. 3 mais 1, aqui vai ser 4. Aí depois, 4 mais o 6
Então aqui a gente tem que é o 10. Ok? 6 mais 4, aqui é 10. 4 mais 1, aqui é o 5. Ok? E aí vai. 5 mais 10, aqui é o 15. 10 mais 5, aqui também é 15. 5 mais 10 mais 5, deixa eu ver aqui para não se perder. 1, 5, 10, 10, 5, 1, tá? 5 mais 10, 15. 10 mais 10, 20. Faltou 20 aqui. Deixa eu apagar aqui. Aí temos 10 mais 10, 20. 10 mais 5, 15. 5 mais 1, 6. Perceberam que o triângulo de Pascal, eu fui resolvendo os binômios sem a necessidade de calcular n fatorial, p fatorial e n menos p fatorial. Então, nós fizemos a disposição dos números binomiais, fazendo apenas aí os cálculos de binômios imediatos, consecutivos, e aplicando também a relação de Stifel. Então, esse é o triângulo de Pascal, que tem muito mais ainda a visualizar aqui o que está acontecendo. Ok? Vamos ver aí, então, sobre o triângulo de Pascal mais um pouquinho. Então, vamos lá. Substituindo-se cada elemento do triângulo pelo resultado que eu fiz com vocês anteriormente. Então, o triângulo de Pascal, todos esses valores aqui, nós já preenchemos anteriormente, resolvendo aí os seus binômios, ok? E aí, criamos aí o triângulo de Pascal, tá? Claro, no formato de triângulo. Então, lá, o primeiro elemento de cada linha é na forma n classe 0. Pessoal, n classe 0, o resultado sempre é 1. Já comentei lá com vocês. O último elemento de cada linha é sempre n classe n, ou seja, numerador igual ao denominador. Também já expliquei isso para vocês. O resultado sempre vai ser 1. E uma relação interessante aqui que eu ainda não falei, olha lá. Em uma linha binomiais equidistantes, eles serão iguais. Então, olha lá. Essa aqui, qual é essa linha aqui? Como é que eu sei que linha é essa? Só olhar o numerador. Então, aqui nós estamos analisando a linha 5, tá? Então, a linha 5, se você perceber, valores que estão equidistantes, eles possuem o mesmo, né? Binômios que estão equidistantes. O que são equidistantes? Estão a mesma distância. Eles possuem o mesmo resultado. Ok? Isso acontece também no triângulo de Pascal. Mais uma relação importante que nos ajuda a construir o triângulo de Pascal e resolver os binômios. Tá? Bom, a soma de dois elementos consecutivos de uma mesma linha é igual ao elemento situado imediatamente abaixo no segundo elemento somado. Lembra da relação de Stifel? Eu fiz com vocês na primeira tela do triângulo. Olha lá, ó. O que nós temos aqui? Temos binomiais consecutivos. Se eu somar esses binomiais, eu tenho o resultado de quem está embaixo aí, ó, tá? A soma de consecutivos resulta o binômio abaixo, é a relação de Stifel, ok? Já comentei isso com vocês. Teorema das linhas. Aqui já é outra ideia, é um teorema, não comentei ainda para vocês. O que diz o teorema? A soma de todos os elementos de uma mesma linha do triângulo de Pascal sempre será 2 elevado a n. Quem é o n? O n corresponde à linha do triângulo, ok? Então, linha 0, linha 1 e assim por diante. Então, por exemplo, aqui, linha 0. A soma dos elementos da linha 0. 2 na 0. 2 na 0 é 1. A soma dos elementos da linha 1. Você percebe visualmente, né, pessoal? 1 mais 1 sabe que é 2. Mas qual é a regra? Você vai pegar a potência de base 2 e elevar ao número da linha, que no caso aqui é 2 na 1, e assim por diante.
Vamos pegar a linha 6, por exemplo, ó. A linha 6, a soma de todos esses elementos, ó. Quanto que vai dar? Vai dar 2 elevado à linha. A linha é 6, então é 2 na 6. Isso dá 64. Isso dá 64. Ok? Então aqui está sendo generalizado aí a ideia do teorema das linhas. Você somando os elementos de cada linha, isso resulta em uma potência de base 2 elevado a n. Ok? Teorema das colunas. O que diz o teorema das colunas? Não vou nem ler isso aqui com vocês. Ó. Vamos olhar no desenho que é bem mais fácil. Olha lá. Você vai pegar a coluna, somar os elementos, ele vai ser igual ao elemento que está abaixo, mais à direita. Ó. É o elemento que está do lado. Tá ok? Vamos pegar outra coluna aqui só para vocês pegarem ideia. Olha lá. Se eu pegar aqui, ó, 1, 4 e 10, vou somar esses três elementos. O resultado é quem está aqui, ó. Vamos conferir? 1 mais 4, 5, mais o 10, quanto que dá? 15. E isso vai acontecer com todas as colunas, tá? Então, vou querer pegar aqui, ó. 1, 2, 3, até o 4, 5. Vamos pegar até o 5. Quanto que vai dar essa soma? Ó, tem que dar 15. Vamos somar. 1 mais 2, 3. Mais 3, 6. 6 mais 4, 10. 10 mais 5, 15. Então, pessoal, esse aqui é o teorema das colunas. Isso vai acontecer para todas as colunas do triângulo de Pascal. Basta você somar a coluna, a soma vai ser o elemento abaixo mais ao lado direito. Tá? Imediatamente à direita, que é o que está falando aqui no enunciado aqui, né, na definição para vocês. Ok? Teorema das diagonais. Vamos olhar de novo para o desenho para ficar mais fácil, pessoal. Olha lá. 1 mais 3 mais 6 mais 10 vai ser imediatamente o elemento que está abaixo. Tá? Então, imediatamente abaixo. Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Vamos pegar uma outra coluna, por exemplo. Vamos pegar uma outra diagonal, né? Então, se você somar aqui, ó, o 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, certo? Isso tem que dar 15. Vamos somar. 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10, mais 5, 15. Ok? E se você somar aqui também, né? Ó, se pegar aquela diagonal só com 1, que está aparecendo aqui, vai dar o mesmo resultado. Olha lá. 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. Parei por aqui. O resultado tem que dar quanto? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o teorema das diagonais. Isso acontece no triângulo de Pascal, tá? Pessoal, aqui, ó, só está aparecendo as formulinhas, generalizações dos seus resultados, tudo bem? Isso aqui é cada uma das posições de cada elemento que nós estamos somando, tá? Então, isso aqui é uma forma genérica de escrever a posição de cada um dos elementos que nós estamos somando aqui, tá bom? Não fiquem se preocupando muito com isso. Claro que existem algumas perguntas, algumas questões que vai precisar desse conceito, né, do que está acontecendo. Mas é importante entender o que está acontecendo, tá? Entendendo o que está acontecendo, aí é claro, isso aqui vai ficar mais fácil. Então vamos lá. Somatório. Somatório é indicado pela letra grega, o sigma, tá? E representa a soma de um determinado números de parcelas com características comuns. Observe. Então, quando eu escrever isso aqui, ó, o somatório dos elementos i ao quadrado, onde o i vai do 0 até o 3. Tá? É o que está sendo explicado aqui para vocês. Ó. O i é o limite inferior, é o início, e o 3 é o limite superior até onde vai os valores do i. Tá? Por que isso? Porque nós vamos fazer essa ideia aqui, ó.
Olha o que está dizendo aqui, ó. Somatório, então, de I na 2, de 0 até o 3. Então, é o limite, do 0 até o 3. Então, ficou 0 na 2, 1 na 2, 2 na 2, 3 na 2. Acabou. Qual é o somatório desses I's? Vai dar 14. Ok? Mais um exemplo. O somatório de n menos 1, ou melhor, o somatório de 2n menos 1, onde o n vai do 1 até o 4. Então, é 2 vezes 1, vezes 2, vezes o 3, vezes o 4. Resolvendo cada um dos parênteses, então esse somatório vai dar 16. Ok? Então, isso aqui é muito importante para você entender a leitura do que está acontecendo, tá, pessoal? Isso aparece muito nas teorias, aparece muito no enunciado e o aluno tem dificuldade de entender o somatório. Então, é bem interessante isso aqui para que nós possamos entender direitinho o que acontece com o símbolo do somatório. Então, resolva a equação na variável n. Vamos entender o somatório, olha lá. Então, o que está dizendo o somatório? O somatório está pegando aqui, ó, um número binomial, n classe I, onde a variação está onde, né? O limite. O limite está no I, que vai do 0 até o 2, igual a 29. Então, nós temos uma equação. Então, nós vamos fazer aqui, ó, descobrir a variável aí, n. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui, ó, começa com 0, então é n classe 0, mais n classe 1, mais n classe 2, igual a 29, pessoal. Então, o que nós acabamos de fazer aqui, ó, nada mais é do que o somatório que está sendo pedido ali para vocês, tá? Bom, aí você percebe que você tem aqui, ó, n classe 1 mais n classe 2 são binomiais consecutivos. Então, eu posso fazer uma escrita aqui diferente, ó. Eu somo uma unidade no numerador e considero o maior no denominador. Então, nós temos 1 mais. Professor, por que o senhor não pegou o n classe 0 e fez ele com n classe 1? Pessoal, isso aqui é o mais fácil, né? Ó. Quem é o n classe 0? Quando tem o 0 no denominador, o resultado é 1. Então, vai ficar 1 mais n mais 1 classe 2, ok? Igual a 29. E o 1, ó, você pode passar para o outro lado subtraindo 29. 29 menos 1, 28. Agora a gente tem que se preocupar com quem? Com o binômio, ok? Então, fazendo o binômio, aqui não tem para onde fugir, você vai fazer o quê? De cima fatorial, de baixo fatorial, o de cima menos o de baixo fatorial, tá? Aqui eu gosto de trabalhar com parênteses, tá? Não está aparecendo aqui, o professor esqueceu, mas eu prefiro deixar aqui o parênteses. Então fica n mais 1 fatorial, porque se você deixar sem o parênteses, dá a entender que você está fazendo apenas o 1 fatorial e não n mais 1 fatorial, tá? Então foi um erro aqui, então vamos corrigir para não dar problema. Então, de novo, de cima fatorial, de baixo fatorial, de cima menos o de baixo fatorial, isso igual a 28, pessoal. A partir daqui, é toda a simplificação de fatorial que a gente já aprendeu. Perfeito? Então, nós temos aqui que resolver esta expressãozinha. Vamos começar a desenvolver o maior. Quem é o maior? É o n mais 1. Então, você começa a desenvolver o n mais 1, até onde é conveniente para você. Então, n mais 1 vezes n menos 1. Tá vendo que está em destaque aqui? Nós temos aqui o produto, né, de n menos 1 fatorial. Você consegue simplificar. Quem é que sobra? N mais 1 vezes n. E, é claro, você desenvolveu o 2 fatorial, que é 2 vezes 2, que vai dar 2. Agora ficou fácil, pessoal. 2 está dividindo, passou multiplicando, deu 56. O n nós vamos fazer aqui a distributiva, porque aqui eliminamos o fatorial, né? Então aqui a gente só tem um produto de dois fatores. Então caímos aqui numa equação do segundo grau, fazendo aqui, ó, x1 e x2
no caso é N1 e N2, nós temos que a N1 é igual a 7 ou o N2 é igual a menos 8. Lembra-se, como a gente está trabalhando em relação ao N, o N é o número binomial, então não pode ser negativo, sempre será positivo, sempre será um número natural. Então, o menos 8 não nos ajuda. Então, a solução para essa expressão, para esta equação, vai ser igual a 7, ok? Só essa aula vamos terminar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Por enquanto, nós falamos apenas sobre os coeficientes binomiais, números binomiais e o triângulo de Pascal, ok? Próxima aula, nós vamos falar sobre o binômio de Newton, que vai continuar trabalhando com essa ideia do fatorial e mais ainda com a ideia do triângulo de Pascal, ok? Então, até a próxima. Tchau, tchau.